Bom dia, feliz Dia das Mulheres para todas nós. Vamos ver quem vai começar, quem vai chegar na live para acompanhar. Hoje vamos ter uma live muito especial voltada aos direitos das mulheres, as mulheres empresárias, as trabalhadoras que precisam conhecer bem como se adequar com as melhores condições de trabalho. Então eu estou muito feliz, eu estava muito ansiosa por esse momento, apesar que eu estava com uns probleminhas de saúde. Eu falei, não, eu vou fazer essa live, dê no que der, eu vou fazer essa live, porque eu estou muito feliz e muito animada. Um prazer começar a receber vocês, a Bia já está aqui, obrigada. Que legal, gente, estou muito feliz, tá? Então hoje é um dia das mulheres, mas na verdade todos os dias são nossos dias. Porque nós somos fundamental na sociedade, nós somos fundamental dentro do nosso lar, nas relações de trabalho, na sociedade como um todo, tá? Porque 51% da população são mulheres e os 49% são filhos delas. Então, mais do que nunca é necessário que nós tenhamos o reconhecimento e o respeito por parte da população e também por parte, mais precisamente dos homens, tá? Então a gente vai ter um bate-papo hoje muito leve, muito descontraído, tá? Convido vocês a tomar um café, porque eu sempre começo meus dias tomando bastante café, tá? Então aqui está a minha garrafa e vou colocar... Ai meu Deus, a garrafa aqui parece um... Não... Ah, tá! Essa garrafa aqui parece uma nave espacial. Ela sai quando quer e o quanto que quer. Então tá bom, né? Ai, café bem quentinho, né, gente? É tão bom. O que mais? Farias Dinda chegou, obrigada. Então vamos lá. Pessoal, vocês se sentem valorizadas como mulheres na sociedade? Olha, na parte trabalhista, eu digo a vocês que a gente teve muitos avanços, tá? A gente pode até não ter respeitado no dia a dia, mas a CLT, ela trouxe muitos benefícios ao longo do tempo para nós, tá? Muito embora nem sempre foi assim. Então, o papel da mulher, desde a antiguidade, ela tinha uma referência, né? Ela era vista como provisora do lar, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que cuidar da casa, ela não tinha um papel ativo no ambiente de trabalho, e tudo começou com a Revolução Industrial, que foi quando houve a necessidade, os homens não davam mais conta, a quantidade de homens não dava mais conta para atender as demandas das fábricas. E olha só, antes da gente efetivamente começar, o próprio termo, do direito, aquele símbolo da justiça, deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto, não sei se eu tenho a foto aqui, mas eu vou procurar. Achei. Olha aqui, vocês já devem ter visto em algum momento esse símbolo aí da justiça, não já? Então a gente que é da área do direito sabe, que ela representa, é uma mulher que representa a justiça. Então, muita gente fala assim, a justiça é cega, Acho que veio em decorrência dessa faixinha, assim, que tem no olho. Mas por quê, gente? O olho vendado, ele tem um motivo da justiça, tá? Ela não pode ver os conflitos, fazer distinção das partes, tá? Do conflito e dos conflitantes. E somente conhece aquilo que for trazido aos autos, tá? Tudo que não for trazido aos autos não pode ser julgado, não pode ser considerado. E a prudência é outro símbolo também, a prudência, que é refletir sobre o tempo suficiente da demanda. Então não pode chegar um processo e já decidir de cara, não. Tem que primeiro, fazer a saneadura, a fase de instrução do conhecimento, para depois decidir. Então, por isso que tem essa faixinha, não é porque a justiça é cega não, tá? Muito embora a gente sabe que nem sempre é do modo mais correto, que acontecem as coisas. Mas a justiça, ele tem esse símbolo, é uma mulher representada, que significa que ela não pode fazer distinção das partes, ela tem que julgar sem ver ninguém. E essa balança que ela segura na mão, significa a busca pela medida exata do equilíbrio da relação das partes.
E a espada significa não que ela vai matar, mas que ela vai usar da força se preciso for, de uma execução, de um arresto de bens. Então a justiça ela tem essa simbologia retratada como uma mulher, tá? Então por que tem a balança também? Para tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, certo? Então vamos ver aqui outro slide nosso. Então, como eu estava falando, a mulher por muitos séculos, ela teve esse papel, né, na sociedade em si, dentro do lar, de cuidar da família, dos filhos. O máximo que ela fazia era alguns trabalhos artesanais, né, e o marido vendia. E o marido tinha esse papel de caçador, de trazer o alimento para dentro de casa. Então, com a Revolução Industrial, em 1789, que houve, né, aquela revolução, eram máquinas, eram tecelagens, então precisava de mais apoio, de mais braço para dar conta das demandas das fábricas. E aí foi utilizado o papel da mulher. Então olha só, como surgiu os nossos direitos. Nada foi gratuito, nada foi de graça, custou muito sangue, custou muita luta. Então como que aconteceu? As mulheres iam trabalhar, não sei se a conexão caiu. As mulheres iam trabalhar e elas tinham uma jornada maior que a dos homens. Chegavam a 16 horas de trabalho. Chegava em casa, obviamente, tinha que cuidar de filho, tinha que fazer comida, refeição. E além disso, se não bastasse a carga horária ser maior, elas ganhavam menos, tá? Então, o que aconteceu? Elas se reuniram, né, na fábrica, fizeram os cartazes e gritaram por direitos. Olha, a gente não está querendo ser melhor que o homem. A gente não quer ganhar mais. A gente quer se igualar. A gente está trabalhando igual. Né? Muitas vezes até mais, é exigido mais porque a mulher tem menos força fisicamente falando. E aí o que aconteceu? A represália, 130 mulheres foram carbonizadas, tá? Por isso que o dia 8 de março comemora o Dia das Mulheres, em razão à memória dessas mulheres que foram as precursoras nos nossos direitos, tá? Elas morreram trabalhando, lutando por justiça e por igualdade para todas nós, tá? E aí a gente tem uma linha bem simples. Há menos tempo que as mulheres no Brasil, pelo menos, conseguiram seus direitos. Foi na década de 30, acho que 1932, que a Constituição da República permitiu o direito de voto das mulheres. Até então, elas não podiam votar, elas não tinham os direitos iguais ao dos homens, tá? E até as leis civis e penais eram muito separatistas também. Por exemplo, até a década de 70, uma mulher jamais poderia se separar. Ela até se separava de forma não convencional, ela se separava, mas ela era mal vista pela sociedade. Ela era apontada, era desquitada, ninguém queria andar com ela, porque ela era mal vista, era mau exemplo. Ela ia roubar o homem da que era casada. Então tinha muito esse preconceito. Tem menos de 20 anos que as coisas conseguiram sair desse patamar e ser modificado e ter os direitos mais garantidos. Até pouco tempo atrás, até uns 20 anos atrás, o homem podia matar a mulher se ela olhasse para o lado, se ela traísse, se ela fizesse alguma coisa que ele achasse que ele tinha que lavar a honra dele com sangue. Então os tribunais permitiam, dizia que era legítima defesa, ele podia matar, tá? E hoje não, hoje jamais é permitido. Pelo contrário, a gente está vendo ainda muitos casos de feminicídio, mulheres sendo a cada 2 horas uma mulher é morta pelo seu companheiro, por um irmão, por um homem. E a cada 15 minutos uma mulher é espancada dentro do seu lar ou sofre algum tipo de violência que não seja física, mas sofre a violência psicológica, a violência financeira. Então muita coisa tem que melhorar, gente. É por isso que eu gosto da justiça do trabalho. É uma das poucas justiças que ainda funcionam quase efetivamente neste país. Porque
a CLT é de 43 e desde esse período já previa direitos às mulheres. A lei da doméstica, existia uma lei voltada para a doméstica de 73, também previa direitos. Já a nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, só em 88 foi dizer o básico: homens e mulheres são iguais perante a lei. Ou seja, pouco tempo que as coisas começaram a evoluir. Então a gente, mesmo na Justiça do Trabalho, que é uma lei muito protetiva às mulheres, a gente ainda tem muita coisa para conseguir. A gente tem muita coisa para evoluir. Um grande abraço também para quem está entrando ainda, Mauriclécia. Obrigada, tá? Se puderem acompanhar até o final, fico muito feliz também. Pessoal, então a gente ainda tem muito para conquistar, tá? Olha só como a CLT é maravilhosa. Muito embora quem é trabalhadora, né, quem faz aquela contribuição, ela tem direito a se aposentar. Mesmo a mulher estudante, a mulher do lar, né, conhecida como a mulher que ela não trabalha fora, se ela contribuir para a Previdência, ela também aposenta. Então é uma lei que é ampla, não é só para quem está lá, né, no âmbito laboral, fora de casa. Contribuiu, vai ter o direito resguardado também. Então vamos passar aqui para a primeira condição que a gente vai apresentar, que são as condições salariais, que ainda não é respeitado. Aproximadamente, a mulher ganha cerca de 30% a menos que o homem, tá? Para fazer a mesma função, o mesmo cargo. Então o artigo 377 da CLT fala que a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerado de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução do seu salário. Então, uma vez que foi determinado que o salário é X, não pode haver redução. Do homem até se conversa, mas da mulher, não. Quantas mulheres são chefes de família hoje em dia, né? A mulher sofre aquele preconceito, é mãe solteira. Na verdade, quem deveria ter vergonha era o homem, que deixou a mulher com a responsabilidade de custear uma casa sozinha, de ser chefe de família, cuidar de filho. É uma inversão de valores. O homem é que deveria ser mal visto. A mulher não, ainda tem que lidar com a lei de fora de casa, ganhar menos. Eu tenho um colega, um empresário aqui, que ele não contrata mulher. Ele tem uma empresa grande, muito famosa, ele não contrata mulher em hipótese alguma, ele só contrata homem, mesmo ele fazendo questão de pagar mais. E uma vez, né, houve um comentário que ele falou assim: não, mulher, porque mulher eu não contrato, porque vai engravidar e depois vai faltar, depois tem TPM e não vem trabalhar. Enfim, um monte de abobrinhas que ele falou, né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Aqui o meu quadro de colaboradoras, eu tenho muito orgulho em falar, tá? E não é pra querer lacrar não, não é esse o objetivo não. Eu acho que 80% do meu quadro de colaboradoras são mulheres, tá? E muito orgulho. Gente, raramente a gente teve algum problema de falta, eu não tenho o que falar de mal, tá? E sempre foi, através da conversa, tudo deu certo. Então a gente não teve esses problemas aqui. E se um dia engravidar, nossa, que bênção, que maravilha, né? Que seja criança bem-vinda e que tenha um mínimo, que são os direitos dela resguardados, tá? Então eu jamais faria questão. Agora, gente, parece que tem um negócio mesmo que faz um pouco de sentido. O período menstrual parece que é uma coisa de louco. Então você pode até observar na sua casa. Mãe e filhas, parece que há um alinhamento. Uma tem o período menstrual, a outra começa também. E a mesma coisa parece que é no ambiente de trabalho. Parece que tem uns dias aqui que a galera tá na TPM, mas é tudo, né, conversável, é tudo relevante, não tem problema algum. Eu, particularmente, eu prefiro mulheres, trabalhar com mulheres, porque são mais cuidadosas, são mais assertivas, tem um atendimento mais humanizado. Você já reparou por que não contratam muito homem para atender um telefone? Geralmente um homem de secretário, ele vai atender: alô, quem é? Homem não tem aquele trato, é da característica, né? A gente é mais acolhetiva, a gente é mais humanizada, a gente tem mais um trato.
Então, como eu lido muito, né, com franqueados, com público, eu prefiro assim que não ocorra muitas falhas nos atendimentos. Então, essa é uma das razões que eu gosto de contratar, sim, mulheres. E isso, pessoal, ainda é um problema muito sério, isso que ocorre, das empresas não tratarem iguais as colaboradoras, fazer distinção de salários, né, para o mesmo cargo. É uma coisa que deve ser combatida. Então, o próximo tópico que a gente vai falar é sobre aqui, o carregamento, a força, né, o peso. Vocês já ouviram falar, alguns homens falam assim: a mulher, ela quer direito demais. Então, já que ela quer direito, ela se aliste no exército, ela, sei lá, trabalha em um trabalho insalubre, carregando pedra, carregando peso. Gente, tem que entender uma coisa, que nós mulheres, nós temos menos músculo. Nossa estrutura óssea é mais frágil. Então é uma questão física, biológica. A gente tem menos força física do que um homem. Ah, mas e se contratar uma fisiculturista? Sabe aquelas mulheres bonitas, bem musculosas? Mesmo assim, ela tem o direito garantido. Qual é? A mulher, ela só pode pegar até 20 quilos para um trabalho contínuo. Se ela pega muito peso, não pode passar de 20 quilos a carga, né, que ela tem que pegar. Se o trabalho for ocasional, ou seja, uma vez ou outra que vai pegar esse peso, o máximo, o limite é 25 quilos. Já para o homem, eu concordo que o peso é muito severo. É 60 quilos o limite. Você vê sei lá, um saco aí de cimento deve ter 50 quilos. O homem tem que pegar até 10 quilos a mais que isso e a lei ainda acha que é justo. Então, ao invés de querer diminuir o direito da mulher, querer que ela pegue peso a mais, lutem vocês homens para pegar menos, tá? Há um projeto de lei do Marcelo Crivella, acho que de 2005. Acredito que até hoje não foi findado esse projeto de lei, que quer igualar esses pesos, ou pelo menos deixar 30 quilos o limite máximo para o homem. Eu acho justo, porque é certo. Todas as pessoas que elas trabalham ao longo do tempo pegando muito e muito peso, cedo ou tarde eles vão ter problema de ergonomia, tá? E tem até muitos advogados que esquecem da normativa regulamentadora 17, que fala da ergonomia, que não é porque também é homem que vai saindo pegando 60 quilos, não. Tem homem que é magrinho, gente. Tem homem que é fininho, sei lá, raquítico. Não é porque ele é homem que vai pegar esse peso, não. O que é que fala aqui a norma regulamentadora? Vamos lá. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou segurança. Então, gente, é muito interessante saber dessa normativa. Ela é de 78, tá? Então, olha só como a CLT, ela pensa em todos os detalhes, tá? E mesmo assim, mesmo que esteja no limite, é aconselhável que as empresas forneçam os meios de transporte, carrinhos de mão, aqueles carros elétricos mesmo, para facilitar o transporte dessas cargas para não sobrecarregar, certo? Então, vamos para o próximo item. Ah, legal. Horas extras. Todo mundo aqui deve saber que a hora, né, a jornada de trabalho são de 8 horas por dia, podendo ter acrescidas mais 2 horas, no máximo, de jornada extra. Agora, qual que é a diferença? Muita gente fala assim: eu pago minha hora extra pro meu funcionário. Beleza, mas você fornece os 15 minutos de descanso antes de começar a jornada extraordinária? Aí muita gente, o que é isso? Bom, então vamos lá, fez as 8 horas de serviço. Antes de começar a 9ª hora, essa empregada ela tem que ter os 15 minutos de descanso. E não basta só dar esse descanso. Você tem que ter alguma forma de comprovar que foi dado, certo? Por exemplo, um cartão de ponto, alguma coisa que possa comprovar. O que acontece
Se não for dado, se não for respeitado esse descanso da hora extra, o empregador vai ter que pagar essa hora extra, tá? Com um acréscimo de 100%, como se fosse uma hora a mais, porque ele não respeitou o intervalo de 15 minutos. Então é uma questão muito séria que tem que ser verificada. Ah, mas o homem não tem, tá? O homem faz a hora sem o intervalo. Claro, ele tem os intervalos, né, de banheiro, de tomar água, mas esse em específico dos 15 minutos sem fazer nada é destinado apenas às mulheres. Agora, gente, vamos à parte que eu mais gosto. Direito das trabalhadoras gestantes. Acho que não dá muito para ver aí esse slide, mas eu vou tentar passar, né, para vocês assim alguns tópicos dos mais importantes. A gravidez, gente, na maior parte dos casos não impede a mulher trabalhar, tá? Acho que 80% das gravidezes elas ocorrem de forma tranquila, a mulher é capaz, consegue trabalhar. Agora tem situações que envolvem risco, que a mulher ela pode perder o bebê, que ela pode ter um sangramento e requer um repouso. E esse repouso tem que ser cumprido, tem que ser dado. As idas ao médico para fazer exames do ultrassom. Antes tinha muito essa concepção, são 6 idas. Não são 6 idas, 6 ultrassons. São quanto precisar, é o quanto o médico orientar. Porque cada caso é caso. Geralmente são 6 consultas que a gente faz, né, durante a gestação. Mas se a gravidez for de risco, vai precisar de mais idas sim ao médico. E qual que é o principal direito? A mulher, a gestante, ela tem direito à estabilidade. Ela não pode ser mandada embora. Ela só vai ser mandada embora se ela fizer algo assim, muito grave, algo que dê uma justa causa, né? Por exemplo, quebrou os computadores, fez alguma coisa muito grave, aí sim, mas fora isso, ela tem direito da estabilidade, desde o dia que foi sabido, né, da concepção dela até 5 meses após o parto, tá? E ela pode ser transferida de função para melhor continuidade da relação de trabalho. Então vamos supor que ela trabalha num posto de combustível. A gente sabe que é uma atividade insalubre, fica lá inalando aquele cheiro, né, de combustível. Então ela tem o direito a ir para outra função, que seja um caixa, outra função administrativa, que ela não tenha aquele contato, porque vai influir, vai trazer algum transtorno para a gravidez dela, né, correndo até um risco de vida para o bebê, tá? Que mais? A licença maternidade. Antes tinha algumas divisões no caso da adoção. Quanto mais novinho a criança, maior era o prazo da licença maternidade. Então a lei igualou, são 120 dias de licença para as mulheres, mesmo a que adote, não importa a idade, são 120 dias de direitos, tá? 120 dias de repouso. Então, uma coisa assim que eu acho muito interessante, o Brasil tem muitos avanços nessa questão, porque a gente sabe que alguns países asiáticos o prazo são 90 dias, alguns países africanos a maioria são 60 dias, os Estados Unidos são 84 dias e não tem direito a ser remunerada, né? Não tem direito ao salário, a não ser que a empresa tenha mais de 50 trabalhadoras, então essa funcionária ela vai receber. E a melhor licença maternidade atualmente se encontra na Europa, os países europeus, que quase em via de regra é 1 ano, e a Alemanha é a campeã com 2 anos de prazo para você exercer a licença maternidade. Gente, qual que é a importância de uma licença maternidade? Todas possível, porque você vai ter o vínculo com o seu bebê nos primeiros meses, não pode ser uma função delegada para uma creche, para um terceiro. Quanto mais tempo uma mãe ficar com o seu bebê, melhor, tá? Porque fortalece o vínculo, principalmente o aleitamento materno, porque nos Estados Unidos é muito raro uma mãe amamentar. Lá é campeã de venda de fórmula, porque a licença maternidade praticamente não existe. Então a criança sai do hospital, já com uma madeira na boca, com a chupeta, não vai ter aleitamento materno que vença, que consiga vencer isso. Então a gente ainda tem esse desafio no Brasil. A licença maternidade
ela precisa ser de pelo menos 6 meses. Porque se o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o aleitamento materno exclusivo deve ser de 6 meses, por que a volta ao trabalho tem que ser no 4º mês? Tá? Essa criança ela vai ser prejudicada. E aí a gente tem aquelas situações em que mas pode tirar o leite, né, no ambiente de trabalho, mas nem todas as empresas elas dispõem de sala própria para ter essa extração, né, essa ordenha. Então, antes da gente falar, tem a questão também daquele aborto não criminoso. É uma coisa assim muito triste, né, que acontece às vezes. Antes das 22 semanas, se perder o bebezinho, né, o feto, que seja, tem direito a 2 semanas de licença. E aí, se passar das 22 semanas, já é considerado nascimento de natimorto, que aí já muda, já amplia bastante esse prazo, que são 120 dias a estabilidade, né, por até 5 meses. Então, por que houve essa diferença do legislador? Porque, gente, muito embora perder filho é algo, né, eu jamais passei por isso, jamais quero, mas deve ser, assim, algo muito traumático, muito triste. Porém, não é querendo desmerecer a dor, mas supõe-se que quanto assim mais recente, né, não está formado, você não viu no ultrassom, você não sabe nem o sexo, é diferente de quando esse corpinho já está todo formado e você já tem, comprou as roupinhas. Então, por isso que a lei deu um prazo maior de repouso, igualou, equiparou, como se tivesse realmente, efetivamente, tido um bebê. Agora, quais são os direitos das colaboradoras à estabilidade da gestante após o período da licença maternidade? Então, vamos lá. Teve o bebê, né? Então, o período que deve ser amparado, que deve ser respeitado, é o direito à amamentação. Eu falo que mais do que direito da trabalhadora, é um direito do bebê. Olha só que bebê bonito. Parece o Luiquinho. Então, gente, o período em que o bebê está se amamentando apenas de leite materno é essencial para o desenvolvimento. A gente sabe disso, por mais que uma criança, ela tomou fórmula, né? Tá viva, tá forte, sim, graças a Deus está. Mas o ideal, nada substitui o leite materno. A fórmula mais cara não substitui o leite materno. Acho que no dia que fizerem um leite materno em pó e botar para vender, essa pessoa ela vai ficar muito rica, porque é ouro, seria um ouro em pó. Ele é um leite com material vivo, com anticorpos. Então, o direito do bebê, ele ser amamentado exclusivo com leite materno. Tá? Então, as empresas, elas devem fomentar, elas devem incentivar que a mulher, ela tenha 2 intervalos de 30 minutos cada um. E esse intervalo não se soma com o intervalo que ela já tem direito, sabe? Aquele horário de refeição, o horário de ir ao banheiro, os horários... Não tem nada a ver, é 30 minutos, né, que podem ser 30 de manhã, 30 à tarde, ou mesmo ela sair 1 hora mais cedo, tá? Pra quê? Pra que ela faça a extração do leite que está acumulado. Muitas vezes nas primeiras semanas o peito fica engurgitado, né, fica dolorido, porque é um excesso, a demanda ainda está se ajustando. Então ela tem direito a ter um ambiente que ela possa ter privacidade, conforto e segurança, que ela se sinta bem para fazer essa ordenha, né? Ou manual, ou através da maquininha própria, tá? Então, são 6 meses e se a saúde do filho exigir, acontece muito em casos em que a criança tem alguma alergia ao leite da vaca. Então, passou dos 6 meses, ela tem que continuar sendo, tomar, né, do leite materno. Então, a mãe, ela pode pegar através de um pediatra, o pediatra ele pode fazer uma consideração, né, fazer um formulário indicando que ela precisa continuar fazendo essa ordenha, porque o filho ele tem alergia, ele não pode se alimentar com outro leite que não seja o materno. Então, a lei também não é fixa assim nesse sentido de ficar apenas os 6 meses, né? E é importante ressaltar que os intervalos para a amamentação são adicionais aos intervalos que já são concedidos aos demais colaboradores. E para que a empresa possa realizar o controle, a gestão de ponto precisa acontecer adequadamente
com todos os registros realizados, de acordo com os intervalos. Mas ela pode optar por sair uma hora mais cedo, tá? Pessoal, outra coisa que é muito interessante é que onde as empresas tiverem mais de 30 mulheres que tenham mais de 16 anos, é necessário que a empresa forneça de uma creche, ou o que é mais comum, né, que ela pague um auxílio creche para a trabalhadora. Por quê? Porque é uma forma de incentivar a maternidade, incentivar com que essa mãe tenha com quem deixar a criança, tá? Mas o problema principal hoje que eu vejo é as empresas não disporem de uma salinha, de uma cadeira, um ambiente mínimo que seja, uma cozinha dietética, um micro-ondas, ou uma poltrona, coisa simples que seja, um espaço para que a mulher possa fazer essa ordenha, que ela possa ter um ambiente para fazer a extração desse leite. Olha só o que eu vi aqui num grupo recentemente, eu estou trazendo aqui para vocês. A mulher falou o seguinte: voltarei a trabalhar quarta-feira, no local onde trabalho não tem local apropriado para ordenha, pois eu trabalho em agência bancária, vou ter que ordenhar no banheiro de funcionárias. Gostaria de saber se neste caso eu descarto o leite ordenhado ou se guardo para o bebê. Aí ela fez uma observação: a agência bancária já é um local sujo por lidar com dinheiro, né, e fazer atendimento das pessoas. Olha só que questão, né, que acontece muito. Local de fazer extração não é simplesmente aquela cozinha lá destinada para os funcionários, não. O local é uma salinha simples, gente. E eu vejo que muitas empresas, por que elas fazem isso? Não tá na lei que é obrigado, tá na lei que é obrigado, né, a creche ter esse espaçozinho. Mas olha, presta muita atenção que já está tendo jurisprudência, já está tendo julgados, dando justa causa, fazendo com que a empresa pague e dê indenização à mulher. Então, se você exigir do seu empregador, você tem direito a exigir. Não está na lei, mas você tem que fazer essa solicitação. E se ele não der, cabe denúncia a uma delegacia do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, porque é um direito seu e da criança. Não é só ter os intervalos. Não adianta eu te dar um intervalo se eu não te dou um local para fazer isso. Então, gente, eu vejo muito, não é só esse caso não, mulheres fazendo isso num banheiro, porque não tem jeito, porque tá com dor. Vai fazer o quê? Banheiro é um ambiente insalubre. Corre um risco até de você levar uma bactéria para essa criança. Então, não deixe passar esse direito, tá? Não deixe que isso seja uma restrição. Exija, porque já tem jurisprudências favoráveis que ampliam essa diretriz, né, do intervalo, dando essa condição de você exigir um ambiente saudável para fazer essa ordenha. Pessoal, basicamente são esses os direitos, tá? A CLT, ela resguarda bastante. Eu acho que ela é uma das leis mais protecionistas. A gente ainda tem muito que avançar em termos de lei. Você vê, por exemplo, na área criminal, a Lei Maria da Penha, mas muito embora com os avanços, ela não está mais sendo eficaz. A gente vê todos os dias os casos de feminicídio e o infrator, ele simplesmente paga paga lá um valor e sai e não responde por isso, ou fica pouco tempo. As leis ainda são muito falhas, as medidas de distanciamento não são eficazes. E por outro lado, também na área civil, a mulher está sendo muito passada para trás, gente. A gente vê o seguinte: o homem foi condenado para pagar 200, 300 reais de uma pensão, sendo que na verdade, mesmo que ele esteja desempregado, mas só do fato dele ter uma casa própria, dele ter uma moto ou um carro, não seria mais lógico pegar um bem desde o começo e deixar esse bem vendido ou garantidor do pagamento? Porque a carga maior sempre fica com a mulher. Por isso que eu falo que a mulher é um ser tão importante, tão divino, porque a mulher não tem coragem de fazer isso. Sabe o quê? Se a mulher fizesse assim o seguinte: bom, você fica com os filhos e eu te pago os 200 reais. No dia, se todas as mulheres fizessem isso, as leis cíveis mudavam. Ia ser majorado,
ia ser maior visto, maior amparado a proteção do alimentado, se tivesse bens garantidores, né? Porque quando prende, logo arruma o dinheiro. Então, falta muito a gente alcançar esse patamar ainda, tá? Mas aos poucos a gente chega lá. O nosso dia tem que ser todos os dias do ano. A gente fica nesse dia simbólico, né? Um dia de luta em memória a todas as trabalhadoras que morreram carbonizadas, né? Lá daquele antigamente buscaram esse direito nosso, e aos poucos a gente está conseguindo, e a gente tem muito mais a conseguir. E você, homem, que por acaso esteja vendo esse vídeo, não adianta você mandar flor, você mandar um bombom hoje, se você não valoriza sua irmã, sua mãe, a sua esposa, a sua filha nos demais dias do ano, tá? Não faça só uma homenagem midiática só por hoje. Valorize todos os dias. E você, mulher, nunca esqueça seu valor, sua essência. Você é maravilhosa, você é poderosa, você tem direito a tudo, a realizar todos os seus sonhos. E para as empresas, o meu recado é que vocês deem oportunidade às mulheres, em especial às mães, que é esse um lema assim que eu levo muito na minha vida. Eu adoro, né, que as minhas colaboradoras elas tenham uma oportunidade de crescimento, que elas não tenham medo de uma possível gravidez. Eu acho que se a gente, cada um, fizer a sua parte, aos pouquinhos a gente consegue uma sociedade melhor. Pessoal, esse é o recado por hoje, tá? Que vocês, mulheres, tenham um dia muito especial, que vocês aproveitem, façam coisas que vocês gostem, assistam um filme, cuidem, fiquem com seus filhos, fiquem no seu lar, aproveitem, né? Façam um momento de reflexão, faça suas orações, faça tudo que lhe dê prazer, que lhe faça feliz, tá? O meu grande desejo é esse, a felicidade, a união de todas as mulheres. Um grande abraço, um grande beijo, feliz Dia das Mulheres!